Um outro versículo que eu tenho aqui é: não fiquem recitando sempre as mesmas orações, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. E em seguida ele ensina o Pai Nosso, né? Fica lá em Mateus 6, 7. Esse versículo aqui eu separei porque a minha ideia, e pode ser uma ideia completamente errada da Igreja Católica, é na hora de você se confessar. Quando você vai se confessar, e a minha imagem, como eu não cresci na Igreja Católica, eu não tenho nenhum discernimento, até por isso que eu convidei a Pietra para ajudar. Como que é quando um católico vai se confessar ao padre, que ele comete pecados? Ainda existe isso, dele chegar lá: padre, quero me confessar, reza 10 Pai Nosso e 20 Ave Marias. Isso não vai em contradição a essa passagem? Não, são assuntos diferentes. Então, veja bem, quando Jesus aqui condena as vãs repetições, o que ele está condenando é aquela pessoa que tem uma compreensão mágica da oração. Quer dizer, que se eu disser determinadas palavras... Se rezar Pai Nosso várias vezes. Ou se eu disser determinada palavra, vai acontecer um efeito mágico. Ou que Deus vai me ouvir se eu utilizar, sei lá, abracadabra, lá. Não é assim. Ou, por exemplo, mesmo uma pessoa que diz assim, em nome de Jesus, porque está escrito Jesus diz: se pedires ao Pai em meu nome, isto vos será dado. Agora, se eu chegar assim: Pai, em nome de Jesus, mata aquele desgraçado, que não sei o que, isso aqui é uma vã repetição. Eu estou dizendo algo que não tem nada a ver com a mente de Cristo. Agora, no caso da confissão é outra coisa. A confissão é um sacramento, aliás, um sacramento maravilhoso. Quando um evangélico se torna católico, uma das coisas mais maravilhosas que ele descobre é a graça do sacramento da confissão. Por quê? Porque, de fato, eu posso abrir a minha alma e dizer os meus pecados para o sacerdote, e eu sei que eu estou sendo perdoado pela força do sacramento, mesmo que o meu arrependimento seja imperfeito. Eu acho que essa é uma dificuldade aqui eu sou muito sincero e fraterno em dizer assim, em relação aos evangélicos. Por exemplo, eu tenho amigos pastores que o ministério deles foi destruído porque eles cometeram um pecado e foram expostos para toda a sua comunidade. De vez em quando aparece algum santão por aí que expõe os pecados dos outros, acusa, como o demônio lá em Apocalipse 12, e isso acontece por quê? Porque não existe esse fórum interno e inviolável que é o sacramento da confissão, em que eu chego lá, abro a minha alma, posso falar as coisas mais vergonhosas da minha vida para o sacerdote, e ele é um ministro de Cristo que vai me absolver daqueles pecados, mas examinando a minha consciência. Você está disposto a romper com isso? Você vai fazer isso? Senão eu não posso te absolver. Ah, padre, eu adulterei. Certo. Então vamos deletar o nome dessa mulher do seu celular? Vamos interromper a comunicação com ela? Está disposto a fazer isso? Vamos fazer isso agora? Sim. Certo. Então você pode ser absolvido. E aquilo morre ali. A penitência, isso que você diz, reza um Pai Nosso, reza 10 Ave Maria, é o seguinte, é uma maneira pedagógica da igreja de dizer a gravidade daquele pecado. Que essa história de estipulado por adultério 20 vezes. Não. Mais o caso a caso. Não. É caso a caso. Por quê? Porque pecado tem tamanho, sim. O pessoal diz que no pecado não tem tamanho, que não existe pecadinho e pecadão. Não é verdade isso. Isso está em 1 João capítulo 5, lá no final. Há pecados que conduzem à morte e pecados que não conduzem à morte. Sim. Então veja bem, se uma pessoa chega para mim e fala assim: padre, eu disse uma mentira. Sim. Tudo bem. Padre, eu disse uma calúnia, eu destruí a fama de uma pessoa. É outra coisa. Sim. Quer dizer, e aí, como é que eu mensuro isso? É pelo nível da penitência. Então, por exemplo, uma pessoa que diz uma mentira, geralmente eu vou dar uma penitência muito curta. Reza um glória ao Pai. Agora, uma pessoa que disse uma calúnia... Matou alguém, que roubou algum lugar... Aí eu vou dizer, não, querido, você, primeira coisa, você vai ter que restaurar a boa fama. Você vai ter que chegar lá e dizer que você mentiu. Se foi na rádio, vai ser na rádio. Se foi na televisão, vai ser na televisão. Se foi no jornal, vai ser no jornal. Sim. E além disso, você, para aprender, você vai ter que rezar aí durante uns 15 dias um salmo, tipo Salmo 50, para você renovar o seu arrependimento aí, porque você cometeu um pecado mais grave. Então, a penitência tem essa função pedagógica. Sim, é uma função pedagógica. De reparar o pecado. Agora, a pessoa, sei lá, rouba, ou a pessoa comete um adultério. Vai lá com Deus.
Deus me perdoa. Do mesmo jeito que um outro que fala assim, eu menti, Deus me perdoa. Você não tem um modo pedagógico de formar a consciência dessa pessoa. Aí o que acontece? A pessoa vai na igreja, ora, tem lá o ministério de louvor, canta, chora, chega em casa, mente, trapaceia, engana, causa dano. Por quê? Porque não existe uma coisa chamada confissão. Mas a mesma pessoa que se confessa, ela pode cometer os mesmos erros depois de se Geralmente confessa, mas se arrepende e a consciência dela é formada até que ela pare com aquilo. Entendi. Então, por exemplo, chega um rapaz de forma pedagógica. Chega um rapaz e fala pra mim assim, padre, eu dormi com a minha namorada. Eu falei, tá, mas e aí? Vamos parar com isso? Ou vai continuar? Daí a 15 dias, padre, eu dormi com a minha namorada. Peraí, calma, você não tá levando a sério os negócios. Então eu não vou te dar absolvição. Ou você muda, ou não tem conversa, meu filho. Sim. Ah, mas como é que eu vou fazer? Sei lá, não vai na casa dela, não fica no mesmo quarto que ela, não fica dentro do carro trocando coisas. Situações que vão te colocar então, nessa posição. O confessor, ele é alguém que forma a consciência da pessoa para que ela abandone o pecado. E tem uma outra questão que a confissão é um sacramento, você recebe graças na hora. Então, eu no início da minha conversão, eu me confessava às vezes e falava, padre, não consigo me arrepender, eu não consigo ver não consigo ver qual que é o mal de fazer isso, mas eu sei que é pecado. E isso, com o tempo, eu comecei a me arrepender, tipo, do fundo do meu coração, dos pecados que eu tinha cometido. Sobretudo isso, a confissão é uma graça, ela comunica uma graça. E essa graça é o que te leva ao arrependimento mais profundo. É muito difícil uma pessoa se arrepender de um pecado que ela está muito apegado. Digamos assim, um homem está num casamento frustrado, e aí ele conhece... A próxima pergunta, eu vou adicionar porque vai ser esse comentário. E aí ele conhece Diane Silva, eu vou acrescentar. Qual é a relação sobre pornografia no casamento? O cônjuge também paga? Então acho que vai mais ou menos nessa linha de... O cônjuge paga no sentido assim, paga pelo pecado do outro cônjuge? Não. Pecado é pecado individual. Mas isso está, inclusive, no profeta Ezequiel, né? Que os pais não pagarão, os filhos não pagarão pelos pecados dos pais. Agora veja, sei lá, o cara tá vivendo um casamento frustrado, a mulher é uma chata... E não sei o que, ele conheceu uma menina lá, a mocinha tá vivendo uma paixão. Se eu chegar pra esse cara e dizer assim, você tem que acabar com esse adultério. Ele não vai fazer isso com a maior alegria do mundo. Sim. Com aquele arrependimento que vai do fundo do coração. Então, o sacramento da confissão tem uma graça que ele vai até a essência da alma da pessoa e justamente aquilo que você não consegue, aos poucos você vai conseguindo. É exatamente o efeito que a confissão produz. Na verdade, assim, em Tiago 5 diz, né, pra gente confessar uns aos outros. Eu posso confessar um pecado meu, por exemplo, eu não perdoo, sei lá, o meu pai. Eu posso me confessar, isso é bíblico, isso é importante. Mas quando fala confessar uns aos outros, para que realmente o outro te ajude. Né? Então, assim, uma coisa é você verbalizar, logicamente, isso é importante, você falar e confessar. Mas isso não significa que você vai ser curado sobre aquilo. Então, por exemplo, um caso perdão, né? Um caso muito forte em que todo mundo, perdoei. Aí sente aquela dor e sofre aquilo e não perdoou. Então, assim, existe uma grande diferença. Né? Então, você confessar e se aquilo a cura para você. Isso é importante. Aí, só um minutinho. É importante você confessar. E, logicamente, a gente faz isso também. É importante que faça isso. Com quem você pode realmente entender que vai te ajudar, entender sobre aquele assunto. Você não vai conversar alguma coisa, você vai confessar com uma pessoa que não tem autoridade, não tem entendimento, não tem experiência, não tem vida. Porque aquilo ali não vai adiantar para você. Sim. É por isso que tem muita fofoca nas igrejas. É isso, então. Exatamente isso. Outras, isso. E aí fica com a pessoa certa. E sobre orar e repetição, é sobre isso. A gente entende e a gente é importante. Deus, ele inclina seus ouvidos para nos escutar. Então, automaticamente você já tem acesso a Deus para isso. A gente precisa falar. Você não precisa falar pai 50 vezes. Ele ouviu uma vez e aí você entende. Porque a gente entende que quando você ora, Deus escuta. Isso é bíblico. Então, é sobre isso. Esse trecho que o pastor citou de Tiago, capítulo 5, é muito interessante. É muito interessante eu tocar nesse ponto. Porque ele diz assim, de fato, Tiago diz, confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para seres curados. Porém, antes, já no versículo 13, ele diz, alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Alguém está alegre, entoe hinos. Alguém dentre vós está enfermo, chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele ungindo com óleo em nome do Senhor.
A oração da fé salvará o doente, o Senhor o aliviará, se tiver cometido pecados, receberá o seu perdão. Confessai, pois, uns aos outros. Mas este uns aos outros se refere ao quê? Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele em nome do Senhor. Porque ele diz o seguinte: confessai por uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para seres curados. Ele está falando antes, alguém está doente, chama os presbíteros para que orem. Então, o versículo aqui se refere aos presbíteros. Porque senão a igreja vive uma grande fofoca, uma grande central de fofoca, todo mundo falando com todo mundo, o pessoal não tem preparação. É isso aí, acontece muito isso mesmo. Etc. E o que precisa acontecer é que, veja, na Igreja Católica, o Ministério da Confissão é um ministério seríssimo. O padre está ligado a um segredo que, se ele violar, ele tem excomunhão automática. E essa excomunhão só pode ser remitida pelo Papa. É muito sério. O que mostra que o fórum interno do sacramento da confissão é completamente vedado pela lei da igreja. E digo mais, não só isso, como também o anonimato. Por que existe o confessionário? Para a pessoa estar anônima, eu não sei quem está do outro lado. Isso é muito importante, a não ser que ele queira dizer quem é. Legal,